E uma coisa que eu acho que é importante a gente entender é que a gente precisa decidir de que lado a gente está. Como médico veterinário, como pessoa, como sociedade, como um criador de animais, a gente precisa decidir que lado que a gente está. Né? Não dá para estar dos dois lados. Que interesse eu defendo? Eu estou aqui defendendo o interesse dos animais como médica veterinária. Ponto final. A gente precisa tomar um certo cuidado. Nós que somos médicos, diferentemente de qualquer outra pessoa, o nosso paciente, ele é fundamental e nós temos que entender profundamente dele. Nós temos que ter um respeito e uma responsabilidade ética perante esses animais. Né? Então, a gente tem que ter sempre a observação de um comportamento sugestivo. Flexão e extensão dos membros, reflexo de retirada, fuga, coice, pulo, torção do corpo, emissão de som, imobilidade, contratura muscular, tremores de partes de todo o corpo, são comportamentos sugestivos de sofrimento e de dor nos animais. E não sou eu que estou dizendo, a gente já tem trabalhos publicados em revistas americanas sobre dor desde 85, dizendo isso. Né? Outras questões importantes que a gente, na verdade, tem que observar é a ocorrência da síndrome de emergência de Cannon. Essa síndrome, na verdade, ela é importante, ela acontece quando qualquer um de nós mamíferos, nós incluídos, né, os animais, todos que nós conhecemos, fazem parte aqui da nossa vida, e alguns outros que não estão em cima da Terra, né? Quando a gente tem quadros de taquicardia, aumento da pressão arterial, secreção de cortisol, vasodilatação periférica, eriçamento de pelos, midríase, que é a dilatação pupilar, vocês estão vendo ali olhos de animais de diferentes espécies, né? Indicam que o indivíduo está entrando nessa síndrome de emergência de Cannon. Isso pode ocorrer de várias maneiras. Né? Eu estou listando algumas aí que eu já falei, e inclusive outras, na verdade, onde ocorre toda uma alteração do metabolismo dos animais. Né? Elas geralmente ocorrem numa situação de perigo, o indivíduo deve estar preparado para a luta ou para a fuga. Então, se qualquer um de nós aqui for vítima de situação de medo, por exemplo, um bandido que entra aqui, alguém armado, a gente ou vai lutar com ele ou vai tentar se esconder. Né? E no momento em que o indivíduo é abordado, há uma estimulação do hipotálamo, componentes do sistema límbico, que é controlador do comportamento emocional. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque existe uma relação direta entre o que o animal está observando e como ele vai responder emocionalmente. Então, aqui eu estou mostrando para vocês diferentes provas, diferentes imagens, né, onde vocês veem que tem o distanciamento e a aproximação de diferentes animais, onde todos eles estão numa situação onde eles têm uma dilatação pupilar, quando eles deveriam ter um fechamento da pupila pelo estímulo luminoso que está presente naquele determinado ambiente. Porque para quem já foi numa prova de rodeio, numa areia de rodeio, que normalmente as provas ocorrem à noite, os animais, na verdade, perante a luz, assim como nós, vão apresentar a pupila de uma forma diminuída, para evitar a dor e o sofrimento, o incômodo que é a luz entrar dentro do seu olho, aquela luz forte que recebe rapidamente. Então, eu fecho a pupila para responder positivamente e biologicamente ao estímulo. Todos os animais, eu trouxe algumas fotos, tá? Eu não tinha nem a pretensão de trazer muito mais do que isso. Apresentam, na verdade, a pupila dilatada, demonstrando que eles estão exatamente na situação da síndrome que eu mostrei para vocês de emergência de Cannon. Então, se a gente considerar a violência e a agressividade nas provas e nos treinamentos, a utilização de CD em esporas, porque, senhores, os animais, eles não são treinados e preparados só nos 8 segundos da prova. Eles não são usados só 2 vezes. Eles são exaustivamente treinados e preparados, seja para preparar o animal, para ele ser um bom animal, ou eles são usados para que os peões aprendam a fazer. Então, na verdade, quando se fala, olha, são só os 8 segundos, que fossem os 8 segundos, será que a gente tem necessidade disso? Né? As condições ambientais e de manejo são impróprias, transporte, luz, e eu não estou dizendo isso de não conhecer, porque eu estou vendo que algumas pessoas estão dizendo assim, eu já fui em vários rodeios, e eu não fui assistir o rodeio só sentar na arquibancada e assistir, eu fiquei dias, muitas vezes, andando nos bastidores dos rodeios, nomeada pelo Ministério Público, muitas vezes, para, na verdade, falar o que eu estou falando para vocês aqui agora. Diz respeito aos períodos cíclicos de sono e vigília dos animais. Todo indivíduo tem que ter um ciclo biológico de descanso.
todos os indivíduos, tá? E, na verdade, os rodeios, eles ocorrem nos dias em que ocorre o rodeio, seja 3 dias, 1 semana, 10 dias, depende do local que a gente está falando, a gente vai observar que esse período, na verdade, de atividade dos animais, sejam nas provas, ou seja no ambiente onde esses animais são mantidos, é bastante intenso e estressante para esses animais, não fazendo com que eles possam descansar. A estrutura orgânica, então, dos cavalos, das éguas, dos touros, são passíveis de lesões. Eles não são máquinas que não são alvo de sofrer qualquer lesão ou qualquer dano com o que é feito para eles. Já foi admitido aqui também. Eles apresentam uma complexa organização do cérebro, indicativa de sua capacidade psíquica de avaliar e interpretar as situações adversas a que estão sendo submetidos. Portanto, os sinais fisiológicos e comportamentais exibidos pelos animais durante as provas de rodeio são altamente sugestivas de vivência de dor, sofrimento, situação não condizente com as condições básicas para o seu bem-estar.